Olá, tudo bem? Começamos mais um vídeo, mais uma aula para a gente discutir sobre um dos grandes mestres da filosofia e entender um pouquinho como ele também é uma das bases, mesmo antes do surgimento formal da pedagogia, do que a gente considera como uma filosofia da educação e como a gente pode perceber na preocupação de certos filósofos o exemplo do nosso grande mestre Platão hoje, uma preocupação sobre o adquirir do conhecimento e sobre como a educação deve ser pensada de forma racional e organizada dentro da cidade. E entender também como essa preocupação com a educação, até rimou, ela ajuda a entender o bom funcionamento de uma cidade, que ela entender que essa preocupação tem tudo a ver com a boa organização, com o bom funcionamento de uma cidade, e é claro que isso tudo esteja direcionado para que a vida dos seus cidadãos seja uma vida boa, uma vida voltada, né, para o bem, para a felicidade. Bom, o livro A República, ele é um diálogo, né, claro, como todos os livros do Platão, segue essa lógica, é um diálogo, o Sócrates é o personagem principal, e nele o tema principal é filosofia política, por assim dizer. No entanto, o livro ele trata de diversos assuntos relacionados à organização da polis. Polis, né, é a palavra grega para cidade. Não é à toa que política, né, vem de polis. Na cidade ideal, tudo precisa estar voltado para que essa cidade seja perfeita e que ela coexista, garanta o bem para todos. Então, o livro ele trata de diversos assuntos, da organização da cidade, fala sobre a natureza humana, fala sobre a alma humana. Para a gente compreender o funcionamento de uma cidade, que é um coletivo de seres humanos, é importante que a gente compreenda como funciona um ser humano individual. Aquilo que a gente pode aprender sobre a alma humana vai ajudar a gente a organizar também a cidade, na visão do Platão. Então ele passa por isso, passa pelo mito da caverna, também está contido nesse livro, mas é melhor a gente fazer um vídeo só para isso. E aí também passa pelo assunto da educação. A educação na República, ela traz alguns elementos muito interessantes, principalmente analisando o contexto da época. Na Grécia Antiga, embora a gente tenha o nascimento da democracia, o Platão está na cidade, está em Atenas, onde surge a democracia, né, uma forma de democracia direta, a gente percebe que essa mesma forma de democracia direta, ela tinha sido injusta e puniu com a morte o seu mestre Sócrates. Erros que na República ele tenta evitar. Uma das formas de evitar esses erros é respeitando a natureza humana e que a organização da cidade seguisse esse ideal. Então, o Sócrates vai falar que a democracia pode ser substituída por um modelo que nós chamamos de sofocracia. Cracia, né, vem de kratos em grego, né, significa poder, e sofo vem de sofo mesmo, né? Sofia significa sabedoria, sofo, sábio. Então, o governo, o poder dos sábios. O que já coloca mais responsabilidade, não coloca vamos dizer assim, não privilegia o filósofo, mas coloca um peso maior, uma responsabilidade no processo de educação para que da educação, do estudo, possam se formar sábios que vão governar com justiça, que vão governar com retidão, vão governar para o bem. O Platão chega a afirmar no livro, inclusive, que colocar os sábios para governar é uma boa ideia, porque o sábio, o filósofo, ele já tem aquilo que ele deseja. O filósofo ele não é ambicioso porque ele ama o saber. Ele não governaria para outros fins, para si mesmo, para acumular riquezas, porque o maior desejo do filósofo é a busca pelo conhecimento.
Então, ao governar, ao decidir leis, ao tomar decisões ali em conjunto, eles pensariam no bem e na justiça em primeiro lugar. Mas como chegar nisso, né? Ao ler o livro, você pode ver a descrição desses passos, descreve quais matérias devem ser estudadas em cada período, em cada momento da educação, mas, basicamente, o que isso vai influenciar na organização da cidade e na vida das pessoas? A educação ela tem que respeitar três classes sociais, que são equivalentes às três partes da alma humana para o Platão. Para ele, três classes sociais representariam a classe dos trabalhadores, que proveriam tudo o que a cidade precisa, agricultores, artesãos e etc. É lógico que eles também receberiam educação garantida pelo Estado, inclusive. A segunda classe social, que também seria educada na cidade, que seria a classe dos guerreiros, a classe daqueles que protegeriam a cidade, e a terceira classe, que chegaria depois de muitos anos, né, aos estudos mais avançados, que seriam os filósofos. O que isso traz de diferente? É importante lembrar que na época do Platão, a gente não tem um sistema público de educação. Até mesmo aprender a ler e a escrever é uma novidade na cidade de Atenas. Antes de você instituir um sistema de ensino da escrita, de letras, as pessoas não escreviam. Assim, na verdade, não há um sistema de educação pública, né, para as pessoas. A educação é voltada para os filhos dos nobres, para os filhos, nas civilizações antigas, né, a gente pode ver para os filhos dos faraós, para os filhos dos imperadores, mas a educação para o filho do pobre, para o filho do agricultor é inexistente. Esse aprendizado acontece em casa. Na República, o Platão descreve o seu modelo ideal de educação como um modelo público. Todas as crianças deveriam ser entregues para o Estado aos 7 anos, por volta dos 7 anos. E outra novidade interessante, para tanto meninos quanto meninas. Os dois receberiam uma educação igual. Se a gente parar para pensar no modelo de educação que existe na época do Platão, e antes e séculos depois, a gente tem uma educação voltada para os filhos dos nobres, né, para quem tem dinheiro, para quem é influente, para quem tem poder, e voltada para os meninos, para os homens. A gente não tem essa preocupação da escrita para todos, do ensino para todos, e tampouco do ensino para as mulheres. No livro do Platão, A República, ele já representa, ele já escreve sobre essa preocupação de que a educação seja para todos. O que a educação vai diferenciar, e aí respeitando o ser de cada um, é para qual classe social você deve ser encaminhado. Mas isso não pode ser definido de forma arbitrária, percebe? Se a gente parar para pensar no modelo de sociedade na época do Platão, você nascer num berço bom, né, você ser filho de um nobre, alguém que já é influente politicamente, já ia definir se você participaria da vida política da cidade, já ia definir se você ia ter acesso à educação ou não. Então o Platão é totalmente inovador por colocar no Estado essa obrigação e tentar tirar essas barreiras. Infelizmente, ele tenta apresentar esse projeto, mas isso não foi colocado em prática. Mas fica para a gente as ideias, fica para a gente essa preocupação. É isso aí. Fica para a gente a provocação de fazer esse comparativo, então, com o modelo de educação que existe na época do Platão e o modelo de democracia existente, uma democracia direta, mas que favorecia os nobres, favorecia aqueles que já tinham dinheiro e que poderia cometer uma injustiça com um cidadão, na visão do Platão, exemplar, né, e na minha também, né, para ser sincero, que é a do Sócrates. Uma educação que excluía os pobres, uma educação que excluía as mulheres, com o modelo proposto pelo Platão, que já coloca na figura do Estado responsabilidade sobre a educação das crianças, e na responsabilidade da educação, essa determinação de qual posto, de qual classe social eu deveria ocupar na cidade. Se de um trabalhador, se de um protetor da cidade, né, de um guerreiro, ou de um governante, de um sábio. Além desses dois cenários, a gente tem também a nossa própria realidade, né, o nosso próprio cotidiano.
Será que o nosso sistema educacional é proposto dentro de diretrizes que têm a ver com essas ideias? Será que a gente consegue produzir sábios nas nossas escolas? Será que nós somos educados para ocupar um lugar de destaque na sociedade? Ou às vezes as coisas são atropeladas, ou às vezes o sistema é um pouco sucateado, é um pouco disperso, ou as realidades são muito heterogêneas, né, são muito diferentes. A gente tem estados com um bom investimento em educação e estados com investimento mais precário. A gente tem locais em que as leis são mais flexíveis e outras em que as leis engessam um pouco o trabalho educacional. Enfim, se você gostou do tema, se você gosta de falar sobre educação, se você gosta de filosofia, curte o vídeo, a gente pode produzir mais vídeos. Se você teve dúvidas ou se você já está pensando, tendo ideias sobre o assunto, coloca aqui nos comentários para a gente conversar um pouquinho. E quem sabe dar continuidade nas próximas videoaulas sobre a sua dúvida, sobre o seu comentário, sobre o ponto que você levanta. Certo? Beijos, abraços, até mais!